segundo o Espírito, depois do Espírito, a partir do Espírito. Jesus é batizado por João Batista e o Espírito de Deus vem sobre ele. E a partir dali, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a palavra diz que o Espírito vai então impelir, vai guiar, vai conduzir Jesus até um deserto. No Salmo 139, que a Krishna leu aqui no início, a palavra diz que não há como ou lugar para nós nos escondermos do Espírito. Se você estiver lá no mais profundo do abismo, se você estiver no melhor momento da sua vida ou no pior, o Espírito de Deus te conhece, te vê e te acompanha. E Ele trabalha a partir de um propósito muito além de nós mesmos. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então, e vocês serão minhas testemunhas. A partir do momento que o Espírito de Deus descer sobre a vida de vocês, vocês irão testemunhar, vocês vão confiar a sua vida a uma causa, vocês serão mártires por causa do meu nome, por causa do meu reino. Vocês vão testemunhar de mim em toda a cidade, estado e nação por onde o Senhor te enviar. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Jesus diz isso: o Espírito de Deus vai vir, o Espírito de Deus veio e tem vindo. E se você ainda não entrou nesse lugar de intimidade, de relacionamento, você deve buscá-lo, porque ele está disponível a todo que crê. Mas avança a história, a igreja rompe, cresce, e lá no capítulo 8, enquanto ou após Estevão ser apedrejado, o primeiro diácono, um homem cheio do Espírito, o que a palavra diz é que a perseguição veio de forma intensa sobre a igreja que estava iniciando, e por causa dessa perseguição, a igreja começou a se espalhar. A igreja deixou de ser um ajuntamento grande e se tornou menor e espalhada aí pelas casas, e rompeu cidades, e as pessoas foram então indo para lugares diferentes, fugindo com medo, porque haviam vários homens perseguindo a igreja do caminho, aqueles que seguiam o caminho, a verdade, a vida, aqueles que eram como Cristo, aqueles que eram cheios do Espírito Santo. E o que parecia ser uma obra do diabo para calar a voz da igreja do Senhor, se tornou uma potencialização da igreja do Senhor, porque homens e mulheres cheios do Espírito foram espalhados por toda a terra, e não tem como calar a voz do Espírito dentro de você. Aquilo que o Espírito tem sobre sua vida será um incômodo constante. Se você é filho de Deus, se você de fato está no Senhor, você não consegue resistir à voz do Senhor. Jeremias diz que enquanto eu tentei, não, vou parar com esse negócio de ser profeta nas nações, eu vou encerrar o meu ministério, mas ele diz: havia uma voz queimando dentro de mim, insuportável, irresistível, calá-la, parar com essa voz. E ele então retoma o seu ministério, entendendo que ele foi criado por um propósito além dele. Atos capítulo 13, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 13. O processo continua. No capítulo 1, o Espírito vem, a igreja é ativada. No capítulo 8, a igreja é espalhada. No capítulo 13, há um amadurecimento e uma consolidação da igreja na terra. A igreja está reunida em Antioquia. Atos capítulo 13, verso 1. Amém? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-me as mãos e os enviaram. Até aqui. A igreja é espalhada, a igreja começa a se consolidar em vários lugares, a perseguição reduz. Os perseguidores como Paulo ou Saulo, ele então agora passa a ser o perseguido, ele passa a ser aquele que provoca
reflexão em Deus, ele leva a mensagem, a verdade de Deus para uma mudança de mente. E ele começa a ser rejeitado por causa disso. E o ponto que eu quero que você entenda é que o Espírito, ele nunca parou de trabalhar movendo a igreja. O Espírito de Deus nunca parou de mover a igreja pela terra. E o Espírito de Deus, ele pode te trazer para cá, para você receber cura, liberdade, salvação, como num domingo à noite. Mas eu creio que esse mesmo Espírito, ele tem uma obra em você e a partir de você, quando você sai então dessas quatro paredes. E o que eu quero que você entenda é que é bom servir na casa do Senhor. Eu amo servir na casa do Senhor, mas muito mais profundo, intenso e importante é sermos a voz de Deus, ou concordarmos com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na terra. Isso não tem a ver com o quanto tempo eu estou na igreja, isso não tem a ver com o quanto eu já aprendi, mas tem a ver com o quanto eu estou de fato me relacionando com esse Espírito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e fomos chamados então a compartilhar o que temos com alguém, você foi chamado por Deus, não é uma opção. O pão e o cálice, aquilo que recebemos de Cristo Jesus, é uma porção para recebermos e dividirmos e multiplicarmos. E o que nós temos é alimento, é salvação, é liberdade para o cativo. No livro de Isaías, no capítulo 61, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e é uma profecia sobre Cristo, mas Cristo multiplica essa profecia a partir do seu corpo na cruz, e nós agora podemos dizer sem presunção ou prepotência: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas, para levar liberdade ao cativo, para curar enfermos, para restaurar o que está em ruínas, para reparar brechas, para fazer uma obra, para promover um novo tempo na vida daqueles que estão em angústia profunda, em luto, para promover um novo tempo daqueles que entram e saem da igreja, mas permanecem do mesmo jeito. E o que eu quero que você entenda é que assim como nos dias de Barnabé e Saulo, a igreja junta em adoração, numa atmosfera como a que agora acabamos de experimentar, existem pessoas que precisam sair do seu lugar de conforto. Existem pessoas que precisam se importar com um plano, com um propósito de Deus que está fora de você, que está em servir a outros e não a si mesmo. Ontem lá em Iconha nós levamos uma palavra numa igreja que está no começo, e é impressionante como o Senhor tem falado e ministrado nossos corações, para que nós sejamos uma voz, para que nós venhamos servir ao seu plano, para que nós venhamos entender que ser uma voz de Deus não é pegar o microfone e falar no domingo à noite, mas ser uma voz de Deus é levar aquilo que Deus quer que seja levado aos famintos, aos sedentos, aqueles que estão confusos em meio ao pecado, as ofertas desse mundo. O Senhor tem para mim e para você uma obra de multiplicação em seu poder, em sua graça. Há vários dados, eu não quero ficar aqui apegado a eles, mas 120 mil pessoas estão morrendo por dia no mundo sem conhecer a Cristo. E talvez uma delas está em meio à sua rua, no meio da sua parentela. 120 mil pessoas morrem por dia. E 11 pessoas morrem todos os dias, sofrendo perseguição nos campos, nos países onde há perseguição. 11 pessoas, todos os dias morrem 11 missionários, pastores, irmãos e irmãs, que nós nem conhecemos, e por isso talvez isso não nos abale. E o que eu entendo é que eu vim para servir a essa geração, mas para preparar a nova geração. E eu não posso servir a essa geração, eu não posso pregar para você que está aqui hoje, escondendo a verdade do Evangelho, porque recebereis poder sobre vós. É o que nós mais gostamos de ouvir. Mas esse poder não é um poder para eu me tornar super
Porque a palavra de Deus diz que João Batista vem no poder e no espírito de Elias. E Elias é aquele homem que fez grandes obras e milagres, de curas, de multiplicação, e Eliseu que pede uma porção dobrada vir de modo ainda mais intenso, de fogo vir do céu, e enfim. E a gente não sabe de nenhuma obra de João Batista, de milagres, porque o poder de Deus que está sobre mim e sobre você não é um poder para eu simplesmente resolver o problema de enfermidade de uma pessoa, ou de alimento, ou expulsar um demônio. Mas o poder de Deus está sobre mim e para você, ele é a mudança da minha vida, para que eu seja perpetuamente, constantemente a voz do Senhor na terra. O poder de Deus é a transformação do meu caráter, é a mudança da minha vida que a minha esposa não consegue mudar. O poder de Deus é quando eu me torno uma pessoa melhor, por causa da glória de Deus, por causa da santidade de Deus. O poder de Deus é o que abala a minha estrutura, e não para que alguém seja curado à minha volta, mas para que eu me torne a cura de outras pessoas, para que eu seja uma voz de cura, de liberdade. Ontem nós estávamos falando sobre isso. O Senhor me chamou para ser uma voz a corações órfãos, aqueles que foram rejeitados, aqueles que sofreram, aqueles que não entendem de fato quem são no Senhor. E eu vejo sempre o Senhor me conduzindo a esse lugar. Cada semana eu não vivo nada novo na perspectiva do aconselhamento, do discipulado. Eu estou sempre voltando ao mesmo lugar, ao mesmo ponto de partida, porque o que a nossa geração mais precisa é conhecer Deus Pai. Semana passada nós falamos, Jesus, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Mas na hora de entregar o seu Espírito, ele entrega ao Pai, para que o Pai então fosse revelado a todos os filhos. E o Espírito, Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus comunica dentro de nós que somos filhos, não só filhos, mas co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança em Cristo. E por que eu preciso do Espírito e do poder do Espírito? A Krishna estava falando aqui no início, na abertura, falando de algo que é um conselho, é uma palavra que entra na mente e desbloqueia o entendimento e muda como eu enxergo a vida, como eu me vejo. Porque a maioria de nós vive na limitação da força do nosso braço. A maioria de nós cumpre algo em Deus a partir do que acha que pode. Mas a real medida de Deus é nos levar em profundidade muito maior, em realização muito maior. Porque o que o Senhor te deu de recurso financeiro, Ele quer multiplicar em muito mais, para que você tenha muito mais a distribuir. O que você tem de sabedoria é para se compartilhar, isso a ministrar a muitos outros. O que você tem de cura, de experiências de graça, de favor de Deus, isso se multiplica em muitos outros. Não tem a ver com o que eu faço aqui de dar e, Senhor, estou dando aqui, multiplico. Não, já há um potencial sobre sua vida, que é o próprio Deus no seu espírito, para potencializar tudo que você é, para revolucionar tudo que você é. Mas o que mais encontramos na igreja, muitas das vezes, não é a voz do Senhor, não como eis que te digo, assim diz o Senhor, mas a voz do Senhor como alguém que tem algo de Deus para trazer sobre a mesa, para compartilhar. Aonde Paulo fala que quando você está cheio do Espírito, você vai falar, você vai comunicar em salmos, em línguas, em cânticos, e vai ministrar um ao outro. Nós precisamos estar cheios do Espírito para comunicar nessa terra que há um Deus vivo e todo-poderoso, que a gente canta Yahvé, Shammah, Jireh. Isso são nomes a respeito de Deus, na medida que Deus se manifestou curando, Jeová Rafá, e Ele provendo, e Ele então sendo o Senhor dos exércitos, e Ele sendo um Deus presente, e Ele foi dado vários nomes a Deus, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus? Ele é Todo-Poderoso. Quem é o seu Pai? Ele é Deus Todo-Poderoso. O problema é que o evangelho que nós vivemos é de um Deus religioso, é de um Deus de domingo à noite, é de um Deus que sara, se você for lá na igreja,
Mas você é uma voz desse Deus Todo-Poderoso. Ele não te tirou de um lugar de maravilhas, Ele não te tirou de um lugar de miséria, de pecado, de condenação. Ele não tirou o peso do pecado sobre a sua vida, as angústias que você carregava para que você fosse crente. Não, mas é para que você fosse uma voz de liberdade, para que você comunicasse cura. E há várias pessoas que estão dentro da igreja, mas frios. Nós estamos aqui falando, você precisa ir, e eles estão assim, meu Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso ser socorrido. E sempre haverão esse tipo de pessoa. Mas se você quer se tornar um crente fervoroso, cheio do Espírito, não é um super crente onde nada te abala, onde você não tem problemas, mas é um crente cheio de Deus, alguém que está de fato suprido em Deus, alguém que não é vencido pelas concupiscências da carne, pelos desejos, pelas ofertas desse mundo, mas alguém que de fato está abastecido em Deus, que bebeu da água da fonte da vida e não tem mais sede, porque o Senhor, a graça do Senhor te basta. Você precisa de se mover pela fé. Em Romanos, no capítulo 10, Paulo vai dizer que é necessário crer com o coração, confessar com os lábios e crer com o coração. É necessário entender que há um movimento de fé para gerar fé, de comunicar a palavra para que haja fé. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9. Amém? Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Você tem sido ricamente abençoado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, Paulo vai questionar a sua vida e a minha vida hoje? Como eles invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando a palavra de Deus é exposta a uma mensagem alcançando corações, você foi alcançado por uma mensagem revelada na palavra de Deus. Isso despertou a sua fé, isso te moveu a crer, isso trouxe um despertar na sua vida para confiar e se lançar, se você entregou sua vida a Cristo Jesus um dia. Eu lembro quando eu ouvi algo e eu não tinha muito entendimento, mas eu tinha uma convicção, eu precisava entregar, eu precisava confiar na minha vida, eu precisava viver pela fé, o que o texto vai dizer que não tem aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Havia uma certeza de que eu precisava de me mover, eu precisava de me lançar a um novo lugar de confiança. Mas quando você pergunta pela cidade, você tem fé? Todos dizem que tem fé. Pergunta para o pior homem, para o homem que está vivendo uma vida mais miserável nessa terra,
de morar na rua, de drogas, de prisões, de alcoolismo, de tudo. Pergunta para ele se ele tem fé em Deus. Ele vai dizer que tem fé em Deus, ele vai dizer que Deus mora no coração dele, mas esse é um engano. O que ele precisa é de ouvir uma verdadeira mensagem, uma boa nova, a palavra da verdade. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é. No meio dela não tem verdades, não, ela é toda por si só. Ela é a verdade porque ela é uma pessoa, é Cristo Jesus sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. É tudo Ele, em todo momento é Ele. O que eu e você precisamos entender é que em meio aos seus problemas há uma mensagem, há uma voz de Deus. João Batista, a voz do que clama no deserto, daquele que foi levado por Deus ao deserto, e a morar no deserto, e a experimentar no deserto a voz do Senhor, ouvir a mensagem do Senhor, ao ponto de se tornar a mensagem do Senhor, porque há muitos anos antes foi profetizado por Isaías, que haveria uma voz no deserto. Malaquias profetiza, haverá uma voz no deserto, haverá um homem se movendo com poder, com unção. E essa voz que está no deserto, ele está pregando no pior lugar, a quilômetros de distância da cidade, do lugar onde tinha toda a provisão, e ele está no pior lugar que tinha. Mas a sua mensagem era dos céus sobre a terra, e atrair, e a palavra diz que de toda a circunvizinhança vinham pessoas até João Batista, para ouvir o que ele falava, e eles se arrependiam, e eles se convertiam, e eles criam naquela mensagem e se entregavam, porque a mensagem do céu diz, falava naquele tempo, se prepare porque está vindo o Messias, o ungido de Deus. Nós precisamos entender que há uma mensagem nesses dias para ser pregada. Cristo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Cristo Jesus que nos tirou da prisão, do lamaçal de pecado, nos tirou o fardo de sobre os ombros e nos faz ser livres. E aí muitas das vezes a gente está tão envolvido e aprisionado nas coisas dessa vida, nos nossos problemas que são legítimos. Mas muitos dos nossos problemas é o Senhor dizendo, eu resisto ao soberbo. Porque a gente acha que soberbo é aquele altivo que não olha para ninguém, não se importa com ninguém, que está vivendo. Mas o soberbo é aquele que ignora o Senhor. Nós já falamos isso em outro tempo. O soberbo é aquele que é indiferente à voz do Senhor. Saul não era nada. Saul não tinha um trono, não tinha um palácio, mas ele era orgulhoso, ele foi arrogante. O Senhor falou com ele, ele rejeitou totalmente aquilo. E aí o que o Senhor fez? Chamou um outro coração para que fosse uma voz naquele tempo de unidade, de manifestação da sua graça e provisão. Porque o que o Senhor tem para nós são ricas bênçãos. E quando a gente fala ricas bênçãos, a gente já se alegra, já se anima. O amém, o glória é diferente. Mas quando a gente fala, o Senhor te escolheu para ser uma voz nessa terra, a gente não confia. O que eu quero que você entenda aqui no texto que nós lemos, a fé que vem pelo ouvir a mensagem é você entender que o Espírito de Deus te chamou nesse tempo para ser uma voz de Deus na terra, para ser uma voz de Deus diante dos ricos ou dos pobres, dos sábios ou dos iletrados, mas o Senhor te chamou para falar através de você. E às vezes você está frio espiritualmente porque você ignora a essência da sua existência, a razão do teu chamado. Como você quer ser quente, fervoroso espiritualmente, se o que você rejeita é exatamente a razão da sua existência. Muitos querem um propósito e se identificar num rótulo, mas você precisa entender que o Senhor não nos chamou para as quatro paredes da igreja, o Senhor nos chamou para aqui celebrar a esse Deus todo-poderoso e bom, mas lá fora manifestar a glória dele. Amém. Em tudo que eu sou e faço. Nos dias de Saul, eles ignoram a voz de Samuel e fazem ali um conselho, e eles falam, nós vamos para a guerra, e a gente vai para a guerra sim, nós vamos
fazer igual Josué fez, a arca vai, nós vamos cercar e Deus vai nos dar a vitória. Em nenhum momento aqueles homens pararam para ouvir a voz de Deus. Havia um homem que foi separado do ventre de uma mulher estéril, e ele foi separado para ser voz de Deus naquele tempo, para comunicar algo, e eles ignoraram a voz de Deus. E eles foram com a arca que representava a glória de Deus. E quando eles vão, eles perdem a guerra, morre grande parte do exército e a arca de Deus é levada. E eles então entram em colapso, dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Quase todas as semanas alguém diz: por que, Senhor? Por que, pastor, Deus permitiu isso? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Por que? Buscando uma razão. Quando na verdade a gente precisa voltar no início da nossa jornada, buscar em Deus a razão da nossa existência, o porquê nós estamos vivos. Precisa parar e entender que há um querer do Senhor. Você ser cristão significa andar como Cristo andou. Você ser cristão é andar pelo Espírito desse Jesus Cristo. Ser de Deus não é ser uma boa pessoa. Tem um monte de gente que se diz ateu e é melhor que um monte de crente que eu conheço, lá de outra cidade, aqui não. E ele fala: eu não acredito em Deus, mas faz um monte de ação social, tem um coração bom, é um homem de integridade, não lê a Bíblia, mas tem um coração bom, teve uma boa educação, mas o que ele não tem é uma voz que ecoa para a eternidade, uma voz que transforma para a eternidade. O Senhor quer nos transformar em uma voz de inconformação, para comunicar salvação aos perdidos, liberdade aos cativos, para enxergar no meio dessa multidão de crianças, de adolescentes que tem nesse mundo aí, que estão feridos, rejeitados pelos pais e se acolhendo na prostituição, precocemente se relacionando, se envolvendo. Irmãos, o diabo está trabalhando insistentemente para ferir a próxima geração, para macular, para roubar deles a identidade, através dos abusos, através dos namoros, através do violar das regras. E o que eu quero que você entenda é que o Senhor te chamou para que no seu trabalho, na sua escola, seja onde for, você seja uma voz dizendo: ei, eu tenho uma boa nova para você. Há um novo e vivo caminho para você trilhar e se desenvolver. Há um lugar de cura para todas as suas carências, para toda a sua rejeição e dor. Há um lugar de restauração, de começo. Essa é a minha voz. Eu fui gerado em Deus para comunicar isso às gerações. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Você é uma voz de Deus para gerar cura nessa terra, para resgatar aqueles que estão no caminho de perdição. Então entenda que o Senhor tem nos chamado e te separou para um tempo novo, em nome de Jesus. O Senhor quer que nós venhamos realinhar o nosso entendimento. A próxima geração precisa entender, eu tenho plena convicção disso. Os nossos filhos, eles precisam ser preparados no Evangelho essencial, muito mais essencial do que nós estamos vivendo. A nossa caminhada hoje é de correção, de trazer de volta algumas coisas que foram deixadas para trás. Porque nós nos envolvemos com tanta programação, com tantas coisas, que isso nos confunde em achar que nós estamos agradando o Senhor. Mas eu creio que vai vir uma nova geração, e elas vão até as nações. Elas vão ouvir de crianças sendo vendidas por 40, 50 reais lá no Sudão, e elas vão até essas crianças para dizer: existe um Deus que se importa, que te ama. Eu e você fomos chamados para ser uma voz nesse tempo. O que você precisa hoje é de tomar uma decisão pela fé e de se mover em direção a Deus, para que haja um cessar da voz de agonia que há dentro de você, da voz de orfandade, da voz do medo, da voz da indiferença, da voz que não revela o Senhor, mas revela desespero, revela o Deus fraco, revela orgulho e vaidade, e as pessoas não querem te ouvir,
Porque você não tem comunicado do Espírito e pelo Espírito, mas você tem comunicado das suas fraquezas e dores. E é na sua fraqueza que o Senhor te faz forte pelo Espírito dele, quando há liberdade do Espírito em seu coração. Nós precisamos de converter e convergir. Converter é desistir do caminho que nós estamos seguindo para voltar para o centro da vontade de Deus. E convergir é trabalhar todos no mesmo propósito: revelar Cristo ressurreto nessa terra, revelar Cristo nesse mundo, se importar de fato. Que tipo de voz você tem ecoado nessa terra? Nós somos chamados para revelar o Rei dos Reis. Nós somos chamados para revelar um Deus de grandeza e poder. Nós somos chamados a experimentar graça e favor do Senhor. O Senhor tem sido bom e tem nos visitado dia a dia. Toda vez que nós temos nos reunido, nós temos contato com a graça do Senhor. O que você não pode é ser indiferente diante da glória do Senhor e achar que o Senhor quer te abençoar para a sua semana. O Senhor quer te fazer sentir arrepios e paz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você para te conduzir em martírio. E talvez nós não vamos ser a geração que vai morrer nos campos, mas se cada dia nós morrermos um pouco para nós mesmos, para que Cristo viva, nós estaremos no sentido correto de vida. Nós estaremos alcançando cada vez mais o querer do Senhor. Eu confesso, irmãos, encontro de casais, nós não estamos trabalhando para fazer um encontro de casais, para você ter um fim de semana de curtição. Sim, há um momento de lazer, há um momento de resgate do romance, da intimidade, marido e mulher, que no meio da pressão desses dias não há tempo. Mas a minha oração é: Senhor, separa-nos para que haja restauração real, genuína. Amém. Porque a minha preocupação, o meu trabalho é gerar famílias saudáveis. O meu cuidado, o meu clamor é: Senhor, gera famílias saudáveis, homens e mulheres saudáveis. As mulheres estão quilômetros à nossa frente. Se reuniram, estudaram 8 meses, se formaram, já entraram numa nova turma, estão buscando ouvir e se tornar uma voz. Mas os homens estão sentados na frente da televisão, apáticos ou distraídos com o celular. Nós precisamos de despertar, porque é um tempo de trabalhar intensamente por nossas casas, por nossas famílias, porque a nossa casa, ela revela algo de Deus. O que o mundo lá fora está mais procurando são famílias de Deus. Nós precisamos de assumir uma posição de pessoas inconformadas, que não aceitam as coisas como estão, mas querem de fato um compromisso. Uma fé genuína, gerada na palavra, e da palavra gerada uma mensagem a partir de você. Porque eles só crerão no Deus da sua vida, no Deus que nós cantamos, se eles forem instruídos. A sua mente, ela foi influenciada por uma verdade, sua mente renovou a partir de uma verdade, o seu entendimento transformou a partir de uma verdade. As pessoas crerão em Cristo a partir de uma verdade anunciada através de você. Nós precisamos assumir o nosso lugar e dedicar tudo o que temos e somos, convergindo, trabalhando, unindo força e esforços para que isso seja uma verdade em nossos dias. O Senhor te chama a ser uma voz nesse tempo. A hora está avançada, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero insistir com você, te convidar à oração, te convidar a um posicionamento. Se coloque de pé. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, o Senhor tem nos desafiado.
há um lugar de crescimento, há uma facilidade de romper nesses dias.